Olá, estamos começando mais um programa Classe Executiva, um programa que quer trazer para você o mundo corporativo para sentar aí do lado do sofá ou na mesa do escritório onde você está nos assistindo, para você entender como é que ele funciona, tirar esses mitos, essas falsas realidades que a gente às vezes encontra aí fora. E hoje nós estamos aqui com a doutora Elisete Nicolucci Kaffer. Ela é médica dermatologista com especialização pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e trabalha numa área que eu desconheço, que ela vai explicar aqui pra gente, que é tricologista. Doutora, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Já vamos começar direto. O que é tricologista? Tricologia Que especialização é essa? É um ramo da dermatologia que se fixa em estudar as doenças do cabelo, como que o cabelo pode expressar finamente níveis ótimos de saúde. Entendi. Como se o cabelo tem doença, então. Tem doença. Na verdade, ele é como se fosse um sintoma do corpo. Sim. Que o corpo se expressa para avisar que tem alguma coisa que não vai bem. Entendi. Então, E isso é só estética, não? Não. Na verdade, ele é uma área da medicina que começou no início do século XIX, na França. Século XIX? É, faz muito tempo. E onde começou a se estudar como que, através do cabelo, poderia se usar para fazer diagnósticos precoces de patologias internas. Você tá de Naquela época não tinha ultrassom, tomografia, ressonância, então se usava propedêutica, aquela coisa da faculdade de cheirar o paciente, examinar o paciente. Então, o estudo da tricologia como um método diagnóstico e terapêutico de avaliar a evolução Isso ainda clínica. Hoje é utilizado? Exatamente. Você consegue dar um exemplo, por exemplo, se alguma coisa, uma doença que descobriram em função da tricologia? Para você ter ideia, existem relatos bíblicos, né, que de acordo com a área da pelada do cabelo, né, isso em Levítico, falava que de acordo com a área, se era calvície, se era algo de simplesmente fisiológico, benigno, ou de acordo com a área que ela tomada, se existia alguma chaga, era lepra. Entendi. Então, olha da onde que vem os estudos científicos, essas avaliações clínicas na tentativa de um diagnóstico interno através de um sintoma externo. E naquela época já era orientado cortar a área pelada para tratar a lepra. Você está de brincadeira. Verdade. E a senhora tem uma clínica? Na verdade, isso vem já de quase 23 anos, 23 né? anos. 23 anos. Você fez dermatologia, certo? Que é uma área da medicina. Casa, de São Paulo. E como é que você tomou a decisão de ir para essa área, uma área assim que não é tão conhecida? Como é que foi isso? Na verdade, na época da faculdade, a Santa Casa, quando eu fui prestar vestibular, eu passei em várias universidades, tive o privilégio de poder passar em 5 faculdades de medicina, e a opção de fazer a Santa Casa, né, foi muito do meu pai, influência do meu pai, de ser uma escola que ensina realmente a tratar com vidas, a fazer propedêutica, diagnóstico, como uma escola pública, né, que faz que você tem que atender pacientes do Brasil todo com doenças incuráveis que tem como último recurso, às vezes, uma Santa Casa de São Paulo. E dentro da universidade eu sempre quis fazer medicina para curar os pacientes. Eu não tenho nenhum parente médico, foi algo que veio aquele intuito de fazer algo que tivesse a cura. E dentro da dermatologia, justamente foi essa área de poder estar em qualquer lugar do mundo, sem precisar de um hospital, de um ultrassom, de uma tomografia. É a área da medicina que mais a gente utiliza a propedêutica, o exame clínico do paciente. Entendi. E a experiência de anos e anos e anos. Quanto mais vai passando o tempo, mais você vai se tornando experiente no assunto. E dentro da Santa Casa foi o polo pioneiro de tricologia. O início dos transplantes de cabelo no Brasil começaram na década de 90 na Santa Casa, né? Alguns colegas hoje, presidentes da Sociedade Brasileira e Internacional de Transplante de Cabelo, são da Santa Casa de São Paulo, e eles montaram o piloto de transplante de cabelo no Brasil lá, na década de 90, 96, 97, e me convidaram para trabalhar na área, mas não na parte cirúrgica, mas na parte clínica. Então, eu tratava os pacientes
pré e pós-transplante de cabelo, auxiliando-os nesse preparo do paciente para o transplante e cuidando dos casos que não eram indicativos de transplante de cabelo. Era uma área muito tênue, muito incipiente na época, não existia um ambulatório de tricologia, não existia algo assim mais substancioso, então nós utilizamos as próprias queixas clínicas para trabalhar com isso. Então surgiu essa necessidade, essa vontade de estudar, porque não existia algo que ensinassem para a gente. Entendi. Era muito, a gente correr atrás de livros, de palestras, de algo no exterior para poder trazer esse tipo de conhecimento. Então, o primeiro grupo que foi para essa área de tricologia aqui no Brasil. Aí no Brasil. E dentro da dermatologia, isso é um nicho? É um nicho. Normalmente não existe um público grande. No Brasil, a gente tem mais ou menos 5 tricologistas, assim, renomados, que as pessoas, referências, né? Não é uma área da dermatologia que não tem muito a ver com cosmiatria, com laser, com estética. É muito mais patologia, doença. Então, saúde mesmo. Saúde mesmo. E como são casos crônicos, o grande problema é isso, né? Os casos capilares são casos crônicos. Entendi. São casos difíceis, demorados. Por quê? Porque o cabelo é o órgão menos vital do corpo. Existem os órgãos mais vitais e os órgãos menos vitais. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, com a neurologia, com a cardiologia, com a pneumologia, sempre que tiver alguma alteração nesses órgãos vitais, o corpo vai tirar dos órgãos menos vitais para priorizar os órgãos mais vitais. Uma espécie de balanço. De balanço. E o cabelo sempre é o que a gente chama de boi de piranha. Ele é o boi de piranha, ele é o doador de vitaminas, hormônios, nutrientes e é o depósito de toxinas do corpo. Entendi. Então, todas as vezes que acontece qualquer coisa no corpo, o corpo vai ter como sintoma inicial uma alteração capilar, que precede, às vezes, 20 anos a patologia que causou essa queda de cabelo. Entendi. Então, no Japão, ele é utilizado como marcador de níveis ótimos de saúde. Eles utilizam as análises capilares, inclusive embriologicamente, na hora que vai formar o feto, já existem estudos de quais as áreas do cabelo que são acometidas relacionado com os órgãos internos. Então, por exemplo, um paciente que tenha aumento dessas entradas, eu vou analisar a parte digestiva dele. Isso já vem de embriologia, de propedêutica, de semiologia e dos pontos de crâniopuntura milenar chinesa. Então, se associa todos esses conhecimentos. Essa área coronal, a gente vai pesquisar tireoide, né? Então, o paciente... O cabelo também é um grande termômetro, Termômetro, então. Exatamente. Ele indica onde você pode estar tendo problema no restante do corpo. Só que o grande problema da nossa saúde é que muitas vezes o incêndio é uma área do corpo, mas a fumaça está em outra área. Então, o grande problema que nós encontramos hoje é que não se trata a causa. Infelizmente, nós estamos com essa demanda, é muito sintomático, paliativo. É cultural da nossa sociedade, o imediatismo. Entendi. Ninguém tem aquela cultura de plantar para colher, que o europeu, que o oriental tem. Tanto que esses conhecimentos, eles vêm de lá, né, onde se tem uma cultura de se desintoxicar, de se nutrir, de buscar níveis ótimos de saúde. Aqui, a gente não estar doente, tá bom. Não é assim? Posso fazer um paralelo com a acupuntura? E isso, na verdade, assim... Porque até um tempo atrás a acupuntura não era vista nem como considerada um procedimento médico, exatamente. Né? De 7 anos para cá que ela foi Sim, exatamente. Inclusa a homeopatia, a acupuntura, a tricologia é milenar. Né? Ela é utilizada como propedêutica da medicina chinesa, da medicina japonesa, e na verdade lá não é um país que eles são vaidosos, claro, né? Mas eles estudam, é o país do mundo que mais publica, trata e estuda cabelo. Por incrível que pareça, quando você vai fazer algum levantamento bibliográfico de artigos científicos, comecei a dar aula muito cedo, porque nessa área quase não tem... Claro, imagino. Colega, então na década de 90, final de 90, começo de 2000, todos os congressos que tinham dessa área sempre chamavam para dar uma palestra, para falar, tanto nacional quanto internacional. Agora, isso não significa que você tem que descuidar da estética. Não, pelo contrário, só que a gente tem que passar para o paciente que é primeiro a saúde
e a estética é consequência da saúde. Entendi. Não adianta que nem aquele velho ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, quando você trabalha a tricologia, você visa trazer o paciente em níveis ótimos de saúde. Então, para que você conquistar um cabelo bom, você primeiramente tem que organizar todos os demais órgãos vitais, tanto que eles entendem, nossa, olha como está sobrando vitamina, está até indo para o cabelo. É um sinal de nível de excelência de saúde. E esse nível neles é em todas as áreas, né? Profissional, material. Então, essa excelência. Nossa, a medicina é muito tratar saúde e doença. Não estar doente não está bom. Então, essa busca, quanto tempo que você demora para ter um resultado clínico a nível capilar? Vai depender de quantos órgãos mais vitais estão alterados na frente do cabelo. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para conversar desse assunto interessantíssimo chamado tricologia. Já voltamos já. Olá, voltamos então com o programa Classe Executiva. Estamos aqui com a doutora Elisete Kaffer, de origem polonesa e alemã, tá certo, doutora? Isso. Que trabalha com tricologia, uma área da dermatologia que mexe com o cabelo. Nós vamos aproveitar e falar um pouco sobre cosmética com a doutora. Doutora, essa relação cosmética-tricologia, como é que isso aí se dá? Na verdade, o cabelo ele reflete a saúde do corpo. Quanto mais saudável o corpo, mais belo está o corpo. E essa onda que a gente tem agora de tudo, agora tem que ser bonito, e às vezes, em alguns casos, a gente vê que a saúde está debilitada, mas o corpo está bom, o cabelo está bom. Como é que é isso aí? É uma ditadura hoje, né? Da estética, você tem que sempre estar bem, sempre tem que estar bonito, a qualquer custo. E só que todas as consequências vêm com o tempo. Então, não que você não vá cuidar do fio de cabelo, não existe, por exemplo, uma necessidade de se suspender os tratamentos cosméticos do fio de cabelo. Mas muitos casos, por exemplo, são encaminhados para a gente de pessoas que estão fazendo suas tinturas, suas tonalizações, seus alongamentos, mas que de repente o cabelo para de funcionar da maneira como funcionava, ou tem uma queda, ou tem uma fratura de fio com um tratamento que ela já vinha fazendo continuamente. Então, é nesse momento que a pessoa tem que tomar cuidado e entender que que o corpo está utilizando o cabelo como um aviso. Olha, tem alguma coisa que não vai bem. Pode ser um marcador de anemia, de parasita. Às vezes a pessoa pegou um verme. E o cabelo se torna mais frágil, porque primeiro lugar que vai faltar vitamina e nutrientes é o fio de cabelo. Essa indústria cosmética, ela movimenta milhões de dólares, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Você acha que é uma tendência fazer uma conexão entre beleza e bem-estar e saúde? Ou seja, é uma indústria que tende a mudar o seu foco? Ou seja, não só a questão da beleza, mas sim também a questão de você, na realidade, ter bem-estar, ou seja, a beleza vem do bem-estar, não só da beleza em si. Você sabe que isso já é um conceito europeu e oriental. Eu tenho frequentado os congressos de lá já há uns bons anos, principalmente Espanha. Tem um congresso mundial de medicina anti-envelhecimento que eu todo ano vou palestrar. E lá já existe essa grande preocupação, inclusive porque o cabelo é um órgão absortor. Se você tiver uma carga tóxica e você ingerir essa carga tóxica, você precisa de 100 miligramas para se intoxicar. A mesma toxina aplicada no cabelo, com 1 miligrama você se intoxica. Você diz, por exemplo, um shampoo, alguma coisa, uma tintura? Que tenha chumbo, por exemplo. Entendi. Tá? Para você se intoxicar por chumbo. Ele absorve mais rápido. 100 vezes mais. Mais rápido. Então, tanto você pode se intoxicar mais facilmente pela pele, pelo cabelo, pelas unhas, quanto você pode utilizar esses órgãos como via de desintoxicação e nutrição. Ou seja, a responsabilidade dessa indústria é altíssima. É muito grande. Então. Agora, o grande problema, na verdade, também é a falta de orientação. Então, eu dei muitos anos aula para colegas cabeleireiros a respeito de como utilizar esse tipo de produto, porque muitas vezes ele sofre todas as análises químicas, todos os testes clínicos para aplicação no fio.
E na hora de aplicar a tintura, aplica no couro cabeludo. Então, às vezes, não é nem o produto que é ruim, mas, na verdade, a técnica de aplicação e o paciente naquele dia. Às vezes, o paciente não está bem, né? Clinicamente, não teve alguma infecção, uma inflamação, a imunidade dele está baixa e aquele mesmo produto que ele vinha usado, que nunca causou mal para a saúde, começa a ocasionar problema. Por exemplo, peguei esses dias uma criança de 12 anos, que eu já vinha acompanhando, estava super bem, que começou a utilizar um shampoo que trouxeram para ela de fora, e ela teve síndrome do pânico por intoxicação por chumbo. Poxa. Então, era um shampoo de adulto, com tinta, para tonalização. Para uma criança de 12 anos, ocasionou uma intoxicação abrupta por chumbo, que é neurotóxico, e a criança teve síndrome do pânico. Ou seja, até que ponto que chega? A culpa é do produto? Não, é a utilização errônea do produto numa criança, um produto de adulto. A gente não pode esquecer que é um produto químico, né? Independente de exatamente. Como é a origem. E às vezes dentro dessa atuação, se analisa tanto a parte interna como externa do paciente, porque muitas vezes se culpa só o shampoo, o tonalizante, a química, e se esquece do estado metabólico do paciente. Imagina que o nosso fio de cabelo é como se fosse um canudinho. Uhum. Se nós estamos metabolicamente bem, ele está completo de vitaminas, de nutrientes que blindam nosso corpo dessas substâncias tóxicas. Se nós não estamos bem, esse canudinho ele é esvaziado para doar para um órgão mais vital e se torna suscetível a toxinas, a metais, a grandes cargas tóxicas. Doutora, você acha que a indústria ela se preocupa com isso? Às vezes a gente vê uma propaganda como leigo, não, o fio está perfeito, o fio agora ficou maravilhoso, ficou sedoso, etc. Mas e essa questão aí? Ou seja, a indústria cosmética, ela está realmente preocupada com esse tipo de Existe uma situação? vertente mundial que está lentamente chegando. Existem linhas de cosméticos sem chumbo, sem metais, sem corantes, sem conservantes, mas que estão chegando ainda no Brasil. É como o orgânico tem com os exatamente, tradicionais, mais ou menos mesma coisa, isso. mas é uma vertente mínima, né, que ainda não tem uma conscientização, né, de toda a população, a altos custos, infelizmente, mas nessa área, pelo fato até de ter começado nesses 20 anos com Santa Casa, tudo, a gente é o país do improviso, né? O Brasil é excelente para improvisar. Aquelas receitas de internet para trazer o cabelo para um estado então a gente consegue excelentes resultados, às vezes, com um tratamento simples, né? A utilização da babosa, né? Que aquelas coisas antigas que se faziam, né? Então tem alguns recursos simples, só que tem o jeito de se extrair aquela trama da babosa, tem que se tirar o leite da babosa para não se intoxicar. Então, tem vários tipos de recursos que não é só um tipo de tratamento para a pessoa que tem algum tipo de poder aquisitivo, mas é para todo o público. Mas a indústria de alimentos orgânicos, ela até um tempo atrás ela era pequena e hoje ela ganha aí a sua importância. Você acha que isso pode acontecer também com esse tipo de produto? Eu creio seja, um que produto capilar que preze mais pela saúde, pelo bem-estar? Inclusive, é algo que já venho buscando nesses últimos 10 anos, né, esse tipo de conhecimento, tipo de linha. Atualmente, a gente utiliza na forma de formulações, então tem como você trabalhar com algo saudável, né, e que, além de proteger a sua saúde, te nutre, te desintoxique, sim, mas a nível de industrialização ainda não, é um projeto ainda para poder programar isso a nível de alta escala. Mas você já tem empresas que já estão trabalhando com esse tipo de produto? Mais internacional, a nível nacional ainda é algo que está galgando lentamente. E tem demanda para esse tipo de produto. E aí você montou uma clínica especializada nisso aí? Isso, focada nisso. Na verdade, é uma demanda reprimida, né? Tem pacientes do Brasil todo, inclusive de fora,
né? A maioria deles não é só de Campinas, é muito... E justamente essa escolha por Campinas foi pela proximidade com os aeroportos, com tudo, porque realmente os casos que chegam são casos que já tentaram vários tipos de tratamento. Eu dou aula já há 12 anos, então tem uma equipe de colegas que a gente trabalha, eles vão atendendo os casos e conforme não vai tendo solução, vão demandando para a gente, né, um trabalho em equipe, né, um colaborando com o outro, né? As aulas, as palestras que a gente ministra também nessa área, né? Focando nisso. Quantos anos tem a clínica, doutora? 12, aqui em Campinas, 12 anos, fora a época de São Paulo, né? Então, são quase 20 anos de tricologia aí. E a pessoa chega com um problema capilar, pelo que eu entendi. Mas normalmente já chega assim, com vários anos, vários tipos de tratamentos. Você está dando é uma situação paliativa, não é preventiva. Isso, um caso crônico. Né? Geralmente, caso crônico, já foi tentado os tratamentos convencionais, os polivitamínicos convencionais, as loções convencionais, tudo que existe no mercado convencional, que trata de fora para dentro, mas não trata de dentro para fora. E a tricologia é uma subespecialização da dermatologia, então ela vai procurar a causa, são 2.500 causas de queda de cabelo. Então, você tem que procurar de dentro para fora. Qual que é o cerne da questão? Não adianta encher a caixa d'água por cima se existe um furinho por baixo. Infelizmente... 2.500 causas de queda de cabelo. Queda de cabelo. E nem sempre diretamente ligado ao cabelo. Nem sempre. Pode ser desde infecções, inflamações, focos dentais subclínicos. Alimentos, intolerâncias alimentares. Tem muitos casos de pacientes que são celíacos, assintomáticos, aqueles intolerantes ao glúten, cujo único sintoma é queda de cabelo crônica. Não tem dor abdominal, não tem queixa digestiva. Ele vai descobrir que ele tem alergia a glúten... Pelo tratamento capilar. Pelo tratamento capilar. Foco dental crônico, parasitose intestinal crônica, várias causas cujo único sintoma é a queda de cabelo, o afinamento capilar, a falha, intoxicação por chumbo, mercúrio, arsênico, alumínio de longa data. Então, é uma área como se fosse Sherlock Holmes, né? Você vai investigando. Você vai puxando o fio e chegando... E aí, a cura vem através da elucidação da causa clínica. Entendi. Então, o paciente tem alta clínica. E você tem até uma questão psicológica, a hora que a pessoa chega depois de várias tentativas, não conseguiu diagnosticar o problema, e chega e consegue diagnosticar, e, por exemplo, parar um processo de queda de cabelo ou alguma coisa assim, deve ter uma questão psicológica muito forte envolvida nisso. É muito gratificante. Foi justamente esse desafio que me motivou a ir para essa área. Era a área que ninguém queria na época, né? Dentro da faculdade era uma área que os pacientes crônicos, os pacientes mais... E é o que sempre me motivou, né? O desafio. Tanto que foi essa contínua especialização, né? Hoje eu já estou na minha 8ª pós-graduação em várias áreas, porque sempre poder trazer algo a mais para o paciente, né? Às vezes, aquele caso que vai, eu falei, não desisto de você até a gente descobrir o que tem. Então, a calvície, doutora, não tem uma única receita. Não, é um sintoma. É um sintoma. Né? Então, é como se fosse gripe, é igual se fosse febre. Ele é um sintoma. Então, a calvície, ela pode ser ocasionada desde parasitose intestinal, metal, a intolerância alimentar, várias... Então não vai ter aquela receita mágica de Facebook. Não existe. É a individualidade metabólica. Muito bom. Doutora, eu queria agradecer a conversa extremamente elucidativa. Eu que agradeço do termo tricologia. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço pelo convite. E quem tiver queda de cabelo crônica, não desista. Não há mal que dure para sempre. Eu sempre falo para meus pacientes, não há mal que dure para sempre. Na verdade, você tem que focar em elucidar e trazer a paz. Na hora que você sentir paz e sentir que aquilo não está mais te incomodando, é que chegou no ponto certo. Sempre que tem alguma dificuldade, você tem que buscar a solução. Tá ótimo. Mais um programa, então, Classe Executiva. Estamos encerrando e voltamos aqui semana que vem. Um grande abraço a todos.